Olá, pessoal, bom dia. Vamos para a nossa aula de iniciação científica, né? E para começar, eu vou recapitular algumas coisas que a gente já falou, porque já está chegando o momento de nós decidirmos o tema. Então, é super importante que vocês estejam ligados e prestando atenção, entendendo e compreendendo bem todos os assuntos abordados aqui para a gente poder escolher um tema bem legal para nós podermos investigarmos. Vamos lá? Beleza. A investigação científica, a iniciação científica, ela requer alguns passos, né? E a gente já caminhou dentro desses passos, né? A gente, para poder começar a iniciar esse estudo, a gente começou entendendo basicamente o que é alguns conceitos, né? E para isso a gente vai recapitular quais são esses conceitos para saber se todos nós estamos afiados. Nas aulas passadas nós falamos sobre a curiosidade, né? A curiosidade, a gente entrou num consenso e entendemos que a curiosidade é o desejo por conhecer algo, né? Esse anseio pelo conhecimento, essa busca pela informação. Tudo aquilo que nós desejamos encontrar explicação, motivo, razão, aquilo ali, essa busca, esse anseio pela informação. Isso vai agregar em muito aquilo que nós conhecemos, ou então aquilo vai preencher as respostas daquilo que ainda a gente não conhece por completo, né? Então, essa é a curiosidade, ter curiosidade sobre, em relação a alguma coisa em específico, é a gente desejar saber mais sobre aquele assunto. Vamos lá. Conhecemos também a questão da dúvida, que para alguns parece ser igual à curiosidade, mas a dúvida é quando você tem a incerteza sobre negar ou confirmar alguma informação. Então, nesse ponto de vista, quando a gente acaba encontrando a informação da nossa curiosidade, né? Quando a gente chega naquela informação e às vezes aquela informação lhe parece um pouquinho estranha, ou então você não consegue embasar ela em qualquer outro argumento, né, para poder dizer com total certeza que aquilo ali é real e verdadeiro, então ali aparece uma dúvida. As dúvidas, elas aparecem muito quando tem conteúdo novo, quando você está conhecendo alguma coisa pela primeira vez, aí você fica com dúvida para ver se você entendeu realmente, se você entendeu completamente. Então, as dúvidas, elas são basicamente isso. Tá, mas como eu posso resolver as dúvidas? Ou seja, como é que eu posso negar e confirmar alguma coisa e como é que eu faço para atender às minhas curiosidades, né? Então, basicamente, essa é a pergunta e o assunto do tema de hoje. Basicamente, quando você vai responder uma dúvida ou então buscar responder a sua curiosidade, você entra num processo investigativo. Nesta proposta educativa do processo investigativo, o que diz da iniciação científica é que são os procedimentos para a investigação. Ou seja, é o passo a passo que você vai fazer para você poder chegar à tua resposta, seja a confirmação ou a negação de alguma informação, ou seja, a questão de adicionar aquela informação àquilo que você já conhece. Então, você tem o passo a passo e assim a gente começa a caracterizar a iniciação científica como um todo, né, olhando de um âmbito geral, bem amplo, e a gente começa também a dar cara e formato a esse processo de investigação. Ou seja, você vai investigar, vai procurar saber, levantar algumas hipóteses e tudo mais, para você poder compreender como que vai chegar na resposta. Vamos lá. Eu coloquei esse desenho aqui para a gente observar, porque basicamente esse desenho é a resposta, né, os passos para esse processo investigativo, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer, e eu falei na aula passada no Meet, mas reforçando isso, a gente tem que fazer uma observação de um fenômeno. Basicamente, o que a gente tem curiosidade ou o que a gente tenta negar ou confirmar, né, de alguma forma, né, que é as nossas dúvidas, elas são baseadas em algum fenômeno que está acontecendo. Lembra lá na aula do Meet que nós olhamos assim para o céu e falamos, por que o céu é azul?
Então, a gente está observando, é algo que está dentro do nosso meio, é algo que está. A gente está olhando para aquilo ali o tempo inteiro, então a gente está aqui dentro de um ponto de vista observativo. Esse desenho aqui, ele está falando basicamente do vírus do coronavírus, então a gente vai usar de exemplo o vírus, tá bom? Então, a observação desse fenômeno é muitas pessoas com sintomas de tosse, sintomas parecidos com a gripe, alguns sintomas bem específicos, e esses sintomas se alastrando o tempo inteiro, né? Essa é a observação do fenômeno. Como que se dá a elaboração das perguntas? Se a gente está vendo que muita gente está tendo os mesmos sintomas de gripe, de febre, de dor de cabeça, ficando de cama e tudo mais, a gente começa a perguntar por que tantas pessoas estão tendo os mesmos sintomas? Essa é a pergunta diante da observação do fenômeno ou do problema, né? E aí começa a fase da elaboração das hipóteses, ou seja, eu, diante da minha observação e da minha pergunta, eu vou começar a elaborar algumas respostas, algumas, algumas desenhar algumas respostas, né, para tentar responder as minhas perguntas. Quando eu tento fazer isso, eu estou elaborando uma hipótese. Por exemplo, na nossa aula no Meet, vocês elaboraram várias hipóteses, porque o céu é azul, porque ele reflete a água dos oceanos. Aí o outro falou que não era isso, porque era por conta das gotículas de ar, de água que estão no ar atmosférico. Então, essa questão de estar trazendo tentativas de responder às perguntas é a fase de elaboração das hipóteses. Depois a gente tem a parte de compartilhar o conhecimento. Lá no Meet fizemos isso, né? Cada um falou por que achava que o céu era azul e assim a gente compartilhava o que cada um sabia a respeito do tema, um tema observado por todos nós, que é a questão que o céu é azul e nós queríamos saber por que azul e não rosa ou verde. Então a gente queria saber isso e a gente estava compartilhando o nosso conhecimento. Daí eu pedi para que vocês, nessa mesma aula do Meet, vocês procurassem resultados. O que é procurar resultado? É procurar algumas respostas ou então embasamentos que deem a veracidade, que dê para confirmar a resposta que você deu, a hipótese que você levantou. Basicamente, quando a gente está, enquanto aqui no exemplo, a gente está falando do vírus, né? Foi compartilhado o conhecimento em todo o mundo sobre as informações que tinham a respeito do vírus e do comportamento dele, e depois foram analisados os resultados. Esses resultados é o quê? Dentro dessa situação específica, o vírus se comporta assim. Se você utilizar a máscara, o vírus, a possibilidade de contaminação ela é encerrada. Então a gente vai analisando os resultados de acordo com as experimentações, né? E aí realizam-se testes e experimentos. Esses testes e experimentos é basicamente quando a gente vai tentar confirmar aquilo que nós levantamos como hipótese, né? Como resposta das nossas perguntas. Então, observem que está fazendo um passo a passo para que a gente comece a investigar sobre um assunto, né? Para essa investigação do assunto comece a ter um início e um final. No caso aqui do coronavírus, começaram a realização de testes para ver como é que esse vírus se comportava e, a partir disso, como poderiam se criar uma vacina que desse conta da diminuição dos sintomas, ou então da diminuição da força do vírus, né, para não se tornar uma variante, ou seja, para ele não se tornar um pouco mais forte. Então, foram começando a fazer testes para saber identificar como que funciona esse vírus. Então, vamos recapitular. Primeiro, a gente vai observar um fenômeno, ou então um acontecimento, ou então uma situação, né? Então a gente observa o nosso meio, que é o nosso campo de visão, né? É onde a gente está inserido. É importante observar o nosso meio, porque o nosso meio, a gente não sabe tudo como acontecem as coisas, né?
Então, a observação dos fenômenos ela é bastante importante porque a partir disso vai surgindo as perguntas, né? E essas perguntas são bastante interessantes porque é ela que vai dar a orientação do processo investigativo inteiro. A forma como você pergunta, a dúvida, os seus questionamentos em relação disso, porque, por exemplo, você pode ter uma pergunta central e várias perguntas que podem complementar essa pergunta central. Então, a fase das perguntas ela é bastante importante. A elaboração das hipóteses, ou seja, as tentativas de responder essas perguntas. É importante também compartilhar o conhecimento com alguém que está ao seu lado. No caso, nessa iniciação científica, nós todos vamos compartilhar o conhecimento com o sexto ano B, né? Todos nós vamos compartilhar nossos conhecimentos, porque aí a gente pode surgir novas dúvidas ou então responder algumas das nossas inquietações. E aí a gente vai começar a analisar os resultados, né? Analisar, depois de fazer leituras, tentando responder essas questões, fazer bastante leitura, fazer bastante experimento, aí a gente vai tentar encontrar um resultado e assim testar se aquele resultado que nós encontramos, ele é de fato verdadeiro, real, que dá para se confirmar e tirar as nossas dúvidas. Ou seja, as curiosidades e as dúvidas, elas estão aqui, dentro desse processo investigativo. Na verdade, é o ponto inicial do processo investigativo. Por isso que a gente tem que ter bastante claro o que é um, o que é outro. E por que a gente está trabalhando dessa forma, tá bom? Para a atividade de hoje, vocês vão fazer uma pesquisa na internet, né, no Google basicamente, e ali na internet, como vocês são futuros cientistas, né, estão aí dentro aprendendo o processo investigativo, tem que saber fazer a pergunta direito, né, e se você não achar fazendo a pergunta, uma pergunta de um jeito, tenta de outro jeito e vai tentando até você encontrar respostas que sejam convincentes e não sejam duvidosas, né? Então, assim, você vai fazer uma pesquisa na internet, no Google, ou então no dicionário, se você tiver em casa, e vai copiar no seu caderno lá de iniciação científica a definição das palavras conhecer ou conhecimento, tá? Então, você vai procurar o que é o significado, né? Quando eu estou falando de definição, é o significado da palavra, então você vai procurar lá o que é conhecer e o que é ciência. Ah, professora, mas você colocou ciência com C maiúsculo, coloquei, porque não existe somente uma ciência, né? Então, além de trazer o significado da palavra ciência, eu quero que vocês também me digam quais são os tipos de ciência que existe. Agora peguei vocês, né? Existem vários tipos de ciência. E aí eu quero que vocês tragam para mim, para a próxima aula, na próxima terça-feira, a resposta dessas duas questões, porque aí a gente vai debater na aula do Google Meet, tá bom? Então, essa é a atividade de hoje. Vocês têm que fazer no caderno, tá bom? Copia lá direitinho, bonitinho. Eu indico vocês também a copiar a questão de curiosidade e dúvida, né? Se vocês já fizeram uma atividade na semana passada, retrasada, aliás, mas quem não fez, quem não colocou no caderno, por gentileza, separa lá um pedacinho do caderno de vocês para iniciação científica, para fazer essas anotações, porque além do meu diário de bordo que eu preencho, esse é o diário de bordo de vocês, porque aí vocês vão acompanhando o crescimento dessa busca por informação e por conhecimento, tá bom? Então tem que colocar, fazer copiar bonitinho no caderno, tira a foto e me manda pela plataforma, tá? Muita gente está deixando de fazer atividade na plataforma e a aula de hoje a presença da aula de hoje é basicamente essa atividade. E como vocês sabem, se você não fizer a atividade, então você não participou da aula do dia de hoje, ou seja, você estava ausente. É muito importante que vocês participem das aulas, né, com a atividade, porque a não participação ocorre a falta e falta reprova, né? Lembrando que nós temos 2 horários de iniciação científica, ou seja, são 2 faltas. Então, qualquer dificuldade que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo, me mande uma mensagem no WhatsApp que eu vou tentar ajudar vocês da melhor forma possível, tá bom? Então, esses foram os passos,
né, do processo investigativo, basicamente, né, existem outros passos, mas basicamente é isso, só para a gente entender como funciona. Seria muito importante e muito legal se vocês aplicassem esses passos, né, para as questões que a gente levantou na semana passada, né, porque a partir desse momento, quando você aplica esse processo investigativo e você se depara, por exemplo, com a tentativa de hipóteses e tudo mais, quando há uma dúvida muito grande, uma curiosidade muito grande, a gente pode encarnar essa sua dúvida, né? Você que está assistindo do outro lado, como tema da nossa iniciação científica, porque está chegando o dia de definir o que nós vamos estudar durante o ano, beleza? Qualquer coisa, entre em contato comigo e um beijo para vocês e bom dia.